A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e eu estou aqui de volta ao lado do professor Heraldo. E nós estamos aqui para darmos continuidade aos comentários das lições bíblicas editoras CPAD na classe de adultos. Nós estamos na penúltima lição, lição de número 12. E a temática que nós temos estudado durante esse trimestre que estamos finalizando é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Essa é a nossa temática estudada durante o trimestre que estamos finalizando. A lição de número 12, que é a lição de hoje, ela tem por título A Urgência do Discipulado. Veja bem o título usado pelo nosso comentarista, A Urgência do Discipulado. E o nosso textuário, o textuário da nossa lição, que está em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A nossa verdade prática, a síntese prática da lição diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe, queridos, ela está em Mateus, um texto conhecido de Mateus que tem a ver com a grande comissão, capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20, complementado pelo texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Então são esses dois textos no qual toda a lição está fundamentada. A nossa lição, ela tem três tópicos. O nosso primeiro tópico é o que é discipulado. O segundo tópico é o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E o terceiro tópico da lição é o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Então, são esses três tópicos que nós vamos estudar. E nós convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. Lição de número 12. A urgência do discipulado. Professor Heraldo, eu penso que esse título ele já veio assim chocando, porque ele traz a ideia da urgência, né? E a urgência, pelo menos no meio da medicina, de saúde, algo urgente, algo que não pode esperar. Do contrário, o resultado é extremamente trágico. Dessa forma, então, eu entendo que o comentarista quis trazer essa ideia para essa lição, mostrando a urgência desse trabalho, dessa área da igreja, desse empenho que Jesus comissionou a igreja, que é fazer discípulo, e isso se faz por meio do discipulado. E aí o método, cada igreja muitas vezes tem a sua maneira de fazer. O certo é que todas têm que fazer, primeiro porque é a recomendação de Jesus. Foi ele que disse que deveríamos sair e ensinar as nações. Ensinar o quê? Ensinar aquilo que Jesus já havia ensinado aos seus discípulos, ou seja, transmitir o que Jesus havia transmitido a eles. Segundo, ensinar os novos na fé a seguir os passos do seu Salvador, que é o seu Mestre Jesus. Então, nessa rápida introdução, professor Heraldo, eu já passo para o Senhor aqui entrando no que é, então, discipulado. Saudações aos amados irmãos, a todos que nos acompanham através do canal EBD Você. Professor Janilson, o senhor foi bem feliz, na verdade, né? Em falar sobre essa questão aí do próprio título da lição, né? Essa urgência aí, ela realmente é um ponto que nos chama a atenção por conta não só de que deve haver uma celeridade, sim, nessa atitude da igreja, né, professor Nilson, mas sim, a gente vai perceber de certa forma que a igreja parece que deu, né, uma parece que não trata com urgência, exatamente, uma desacelerada, né, nesse trabalho importantíssimo que é o trabalho do discipulado, professor Nilson. Então, veja só, a gente tem aqui o tópico 1, não é uma pergunta, ele está afirmando, né, o que é o discipulado. A gente vai tratar aqui alguns conceitos, né, também de dicionário, né, algumas colocações importantes
importantes, professor Janilson, mas assim, eu também gostaria de estar frisando que, em linhas gerais, numa perspectiva, digamos, macro, professor Janilson, nós nunca deixaremos de ser discípulo, né? É óbvio que a lição ela está tratando de um outro aspecto que também é verdadeiro. Em regra geral, todos nós concordamos, e esse é o pensamento da revista, né? De que o discipulado ele fica muito mais marcado naquela fase dos primeiros anos iniciais da fé cristã. Né? Então é desse momento que a lição vai estar tratando, mas a gente precisa considerar que o discipulado, na verdade, como um todo, em linhas gerais, ele nunca acaba, né? Nós, como crentes, sempre estamos, né? Não é isso? Sendo... Na escola de Jesus, ninguém se forma. Exatamente, sendo trabalhado, né? Sempre estudando, sempre aprendendo. Nesse sentido, é importante considerar, o quanto é importante o papel do ministério de ensino na igreja, né? Nós temos aí a urgência do discipulado. O discipulado ele é tanto esse momento inicial, os primeiros anos são decisivos, e todo mundo sabe, professor Nilson, que até mesmo numa criação, digamos assim, biológica, né, social do próprio ser humano, os primeiros anos de vida, eles são os primeiros dias de vida, os primeiros meses, os primeiros anos de vida do ser humano, no sentido, digamos assim, normal, né? Eles também são decisivos. São decisivos, com certeza. Como eu vou cuidar de um filho, de uma criança logo ao nascer, né, nos primeiros momentos de vida, eles podem trazer consequências boas ou ruins, né, curto, médio e longo prazo, não é isso, professor Nilson? Perfeito. Então, perfeito. O discipulado envolve isso, né? E eu estava lembrando de uma citação do missionário Alain Redpath, né? Eu acho que é essa a pronúncia do nome dele, que ele diz assim, professor Nilson, ele diz assim, a conversão de uma alma, ele diz, é o milagre de um momento. Agora veja o complemento, ele diz assim, a formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira, né? Então, por isso que nós defendemos que o discipulado ele tem esses dois lados, digamos, o professor sempre coloca, a moeda tem os dois lados, né? Tem, claro, esse momento mais imediato, né? Sim. Do início da fase da vida cristã, fundamental, mas ele não para aí, não é? Ele tem todo, né, isso, uma continuação, ainda que muitos não classifiquem como discipulado, mas continua sendo, de certa forma, porque o discipulado, existe aquele momento mais intencional, né? Mais pedagógico, mais direcionado, né? Mais intencional, que a igreja precisa investir. Sim. Mas a gente sabe que, em linhas gerais, esse aprendizado ele continua nas múltiplas relações que o crente vai tendo durante a vida, né? Não é isso? Isso acaba sendo também uma composição, digamos assim, do discipulado. Eu só queria concluir aqui para deixar para o senhor estar falando aí, professor Nilson, que a gente precisa cuidar de uma situação, né? A gente sabe, por exemplo, que a nossa igreja, inclusive a Assembleia de Deus, ela é fortíssima, né, nesse trabalho de evangelismo, né? Que muitos até chamam, eu até colocar entre aspas, né? Quando as pessoas dizem, nós ganhamos tantas almas. Na verdade, as almas ainda não foram ganhas, digamos assim, né? Porque existe todo esse trabalho ainda, né? Existe o risco de perder, né? O risco de perder, porque na realidade, eu sempre costumo dizer, professor Nilson, que nós precisamos fechar a porteira de trás, né? Vamos considerar metaforicamente como se a igreja fosse um grande curral, né? Sim. Então, quando se as pessoas tomam decisão numa cruzada, no evangelismo, até mesmo num culto nosso, né? Se tomam essa decisão por Cristo, nós estamos abrindo a porteira da frente. Perfeito. Só que nós não podemos deixar a porteira de trás fechada, não é isso? Então, quem está pregando, ele está abrindo essa porteira de entrada. Perfeito. Mas o ministério de ensino, o discipulado, ele é fundamental para que essa pessoa não apenas passe, digamos assim, pelo curral, mas que ela permaneça. E permanecer é um trabalho, sem dúvida nenhuma, que envolve o discipulado, né? Perfeito, professor. Eu ia fazer essa colocação que o senhor falou. Nós somos uma igreja conhecida de ganhar muitas almas, mas também temos sobre nós a estigma de que também perdemos muitas almas, porque muitas vezes deixamos de lado esse aspecto do trabalhar da igreja, dos primeiros passos, do empenho no discipulado, do tratar o recém-convertido, até porque
ele vem para o evangelho, professor Heraldo, ele não tem noção de absolutamente nada. Ele foi trazido pela ação do Espírito Santo, ouviu a mensagem, entendeu que ele precisa de um Salvador, sem o qual não há como escapar do juízo eterno, e ele compreendeu isso. O Espírito Santo o convenceu dos seus pecados e aceitou Jesus, mas ele não tem noção de nada. Então, por isso a necessidade de logo se ter um trabalho mais firme de discipulado, até porque esse que entrou pela porta da salvação, pela primeira porta, como o Senhor colocou, ele precisa chegar no batismo. Ele precisa chegar no batismo, de forma que se esse trabalho de discipulado não for bem feito ou deixado de lado, acho que é por isso a questão também da urgência aqui, provavelmente ele não chegará no batismo e vai só passar. Quando se procurar ele para batizar, ele já saiu pelas portas do fundo, já foi embora de novo, e a gente acabou perdendo, quer dizer, o investimento feito de tempo, dedicação para trazê-lo, acabou não servindo muita coisa. E dentro dessa questão, professora, para nós continuarmos aqui, está a ordem de Jesus, né? Aqui não é uma opção para a igreja, né, professor? Não, não é uma opção. Você vai... A grande comissão, pode entrar. Na verdade, é só frisar que existem 4 referências sobre a grande comissão no Novo Testamento, tá? Além de Mateus 28, que é o que nós estamos tratando, né? Existem mais 3 aí, Marcos 16, 15 e 16, né? Lucas 24, 46, 48 e Atos 1, 8 e João 20, 21, 23, né? Mas é interessante, por que eu estou falando disso? E quando a gente analisa essas 4 outras passagens, referências sobre a grande comissão, professor Denilson, não fica nenhuma dúvida, fica absolutamente claro que a grande comissão, além de essencial dentro do projeto de Cristo, né? Além de essencial, a grande comissão ela é extremamente estratégica para aquilo que Jesus desenhou para a igreja. Então, quando a gente olha esse texto de Mateus, que é o mais falado, que é o mais mencionado, né? Mais enfático, né? O mais enfático, a gente vai observar claramente a ordem de Jesus dizendo para se fazer discípulo, né? Eu tenho insistido, professor Nilson, em outros momentos, né, onde tem a oportunidade de estar falando com os professores, de lembrar que esse fazer discípulo, a gente analisando com calma esse texto de Mateus, a gente vai encontrar, sem dúvida nenhuma, apoio para falar o que eu vou dizer aqui. O fazer discípulo, na concepção de Jesus, e dentro do contexto bíblico aqui, correto? Sem nenhuma dúvida de falar isso, ele envolve, o processo de fazer discípulo envolve 2 coisas. Primeiro, o que o texto em grego chama de querigma, né? O querigma é a pregação, o evangelismo, é o fazer missões, né? Aquele contato com o pecador, não é isso? Sim. Aquilo que eu falei agora da porteira da frente. Que foi o assunto da nossa lição passada. Isso, você vai abrir a porteira da frente, correto? Como? Através da pregação, através de missões, através de evangelismo, né? O querigma é o primeiro ato, não é? Mas o fazer discípulo, além de envolver a pregação, isso que é o querigma, ele envolve também o didache, ou didaque, depende de como é que se pronuncia, né? Sim, que sim, tem a ver sim, com ensino. com ensino. Então veja, que na concepção da grande comissão, o fazer discípulo, ele só está completo se as 2 coisas acontecerem. Sim, sim. Não é? Então, eu vi uma citação de um anônimo que eu uso, professor Nilson, não sei se um dia eu vou encontrar quem foi o autor, que ele diz assim, quem evangeliza, que é o querigma, né? Ele busca pedras, né? E ele diz assim, quem ensina lapida Perfeito. as pedras, né? Perfeito. Então, esse trabalho precisa ser conjunto, porque senão, vai acontecer aquilo que o senhor mencionou ainda há pouco, né? Nós vamos ter números, de repente, nos nossos movimentos de evangelismo, de cruzadas, né? Aos montes, né? E daqui a pouco, quando chega lá no momento de descer as águas batismais, de repente há uma discrepância enorme, né? De números absurdos. Com certeza. E professor Heraldo, e sem esse trabalho do didaquê,
o trabalho de querigma é perdido. É perdido. É perdido. Exatamente. Né? Tudo por água abaixo, né? Tudo por água abaixo. Então veja a necessidade de se ter firmemente esse trabalho de discipulado, obedecendo a grande comissão de Jesus. Há um autor chamado Dallas Willard, professor, que ele escreveu uma obra chamada A Grande Omissão, fazendo um contraponto aqui com a grande comissão, mostrando uma ironia, né? Uma ironia, exatamente, mostrando que às vezes a gente acaba praticando a grande omissão e não necessariamente a grande comissão. Muito bem colocado isso, né? E aí, professor Heraldo, nós chegamos aqui que é o nosso assunto aqui dentro da nossa escola dominical, que é a parte de educação cristã. Aqui vai entrar o papel da EBD de forma... Aqui está uma questão, professor Nilson. Às vezes as pessoas acham que a gente é um pouco crítico, mas é porque a gente tenta ter a visão do que a Bíblia nos ensina, né? Eu até digo assim, professor Nilson, que infelizmente a educação verdadeiramente cristã, ela vem sofrendo já há algum tempo, né? Eu vi uma citação também anônima, dizem que foi um professor, mas não disseram o nome dele, professor Nilson, que ele diz assim, a educação cristã, acho interessante a crítica também, o dia que ele faz, diz assim, a educação cristã, ela não é nem uma coisa nem outra, ou seja, ela não é nem educação, não pode ser chamada de educação e muito menos ser chamada de cristã. Ele teve o motivo dele lá para estar falando isso, né? Mas ele tem uma certa razão, porque se a gente olhar com calma, professor Nilson, e aí está falando de urgência, né? Sim. Mas a gente não percebe muitas vezes isso no nosso meio, essa preocupação realmente com a urgência. Por isso que talvez ele tenha motivo de fazer essa crítica, né? Que eu concordo também, porque, queira ou não, a educação cristã, ela tem sido tratada no nosso meio, professor Janilson, como apenas, digamos, o que usa na educação secular, como uma espécie de tema transversal, não é? Então veja, eu sou ferrenho defensor de que, por exemplo, a educação cristã deveria se transformar ou receber, digamos assim, o status de disciplina dentro dos nossos cursos de teologia. Não pode apenas ser um tema transversal dentro de outras. Sim, ele precisa se sobressair, porque é um tema extremamente importante para a igreja, professor. Nós falaríamos, usando aqui o termo da academia, ele teria que ter uma cadeira, né, professor? Uma cadeira cativa, né? Exatamente. Cativa, né? Porque do contrário, professor Heraldo, se está se formando pessoas para trabalhar com a igreja, é óbvio que vai entrar esse aspecto do ensino. Quer dizer, todo pastor, ele precisa ser um ensinador. Aliás, a responsabilidade maior na igreja, ainda que tenha o trabalho de escola dominical, tenha professores, coordenadores, mas ele não pode se eximir, ele tem que ter isso como responsabilidade primária dele. O púlpito é ofício dele, e o púlpito é para pregar e para ensinar. Então essas duas coisas é necessário que ele faça. E por causa disso, tendo ele se formado ou buscado uma formação mais avançada, de um seminário, de um curso de bacharel, é necessário, já que ele vai trabalhar com uma igreja, que ele tenha essa visão bem ampla da educação cristã, porque ele precisa ensinar a Bíblia à sua igreja, isso de maneira sistemática e concisa, né, continuamente. Perfeito. E além disso, é óbvio que esse conceito de educação cristã precisa ser compreendido. Sim, com certeza. Porque assim, eu não posso simplesmente chamar um conjunto de disciplinas, ainda que teológicas, de educação cristã. Isso não configura exatamente educação cristã, ainda que eu esteja ensinando disciplinas teológicas que fazem parte, sim, mas a educação cristã ela tem uma essência, né? Então deveria ser tomada essa essência para construir qualquer tipo de ensino, qualquer tipo de palestra, qualquer tipo de curso em cima do que lá na educação cristã, professor Nilson, chama da questão filosófica, né? Existe um aspecto filosófico, né, em cada tendência, né, pedagógica, né? Sim. E a igreja ela precisa capturar das escrituras não a tendência filosófica, mas a essência teológica, né? Porque a partir daí que você tem condições de construir qualquer curso, não fugindo do propósito essencial que é bíblico, né? E aí a gente vai estar vendo daqui a pouco que Atos é essa grande referência, né? Perfeito. É isso? Perfeito, professor Heraldo. Então nós entendemos aqui o que é o discipulado
entendemos a urgência, já que está dentro da grande comissão, de uma ordem de Jesus para a sua igreja, e o papel da educação cristã na formação do discipulado. Aqui nós ficamos com o tópico 1. Tópico 2 da lição: o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço, professor Heraldo. Então essas três coisas precisam andar junto para que haja um discipulado firme, né? O conteúdo é justamente isso, quer dizer, a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela adentra a igreja, ela não conhece absolutamente nada de como se procede na igreja, não conhece os irmãos, né? E aí ela precisa ir conhecendo isso. Ela não conhece a Bíblia, ela precisa aprender a Bíblia, ela precisa ser bem recebido nesse meio para que ela tenha comunhão. Ela não pode ser deixada ao léu na igreja, não, ela precisa desse. E também precisa aprender que ela precisa produzir no reino de Deus. Então, ela precisa conhecer a palavra de Deus, ela precisa da comunhão dos irmãos para se sentir bem, porque afinal de contas a gente só permanece onde a gente é bem cuidado, é bem recebido, né? E a partir disso nós aprendemos pela palavra de Deus como servir melhor a Deus, professor Heraldo. Isso mesmo. Aqui no início, antes de começar o tópico 1, bem aqui logo no início, né? A lição traz uma colocação dizendo assim: essa trilogia, que é a palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes, né? Isso aqui é uma afirmação. Agora vamos para a segunda afirmação, ainda dentro do parágrafo, que diz assim: isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Eu preferi colocar aqui, professor Nilson, se influenciou entre aspas. Entre né? aspas. Porque talvez isso justifique justamente que o nosso ministro vai falando da urgência, então, né? Exatamente isso, porque se de fato tivesse influenciado, como está sendo colocado aqui, não estaríamos tratando de urgência, né? Estaríamos tratando do assunto, mas não de urgência. Normalmente, né? mas não de urgência, até porque as coisas estariam andando, né? Exatamente. Ou indo de vento em popa, como o pessoal fala, né? A todo vapor. E não é bem isso que acontece. Mas é importante ressaltar assim, essa trilogia, porque essa questão da palavra, ela é fundamental, como já falou o professor Janilson, né? Eu tenho citado algumas vezes o Jonathan Leeman, né? Porque ele, na verdade, tem um livro, né, que escreveu A Igreja Centrada na Palavra. E ele é muito recorrente nessa questão. Inclusive, é uma citação dele dizendo assim: a palavra indica o caminho para a maturidade, né? Acho interessante isso aqui, porque de fato é verdade. Mas eu aqui, agora estava conversando com o professor Nilson aqui, digamos, nos bastidores, se a gente puder dizer assim. E aí, professor Nilson, eu me lembrei dessa citação que eu coloquei do Jonathan Leeman aqui, que vai casar com o que nós tínhamos conversado ainda há pouco, né? Essa preocupação que o professor estava falando, de nós estarmos envolvendo a igreja em um monte de coisas que são absolutamente desnecessárias, sem que nem para quê, não é? Apenas para preencher calendário, né? Como na citação do livro do David Merck, né? Sem ter uma ideia para o professor, ele fala assim que, não é dele a citação, mas ele menciona lá uma citação anônima dizendo que alguém disse uma vez, né, que às vezes o professor, ao invés de estar enchendo o coração, está enchendo linguiça, né? Acontece isso também, é um risco, né? Mas há uma citação dele aqui, professor, que eu queria colocar, que ele diz assim, olha o que ele diz: construir uma igreja com base em eventos e programas, que infelizmente é o que está acontecendo hoje. Esse é o cenário, né? Se não está ainda totalmente sendo dominado por isso, mas já começam a aparecer, não é isso? Esses sinais de que a igreja de repente vai começar a ser envolvida, né? Por programas, por eventos, né? Veja só o que ele diz: construir uma igreja com base em eventos e programa. Aí ele vai usar uma metáfora dizendo: é como calçar um par de patins e deslizar numa pista de gelo. Aí você vai entender duas coisas: quem é bom vai produzir espetáculo. Sim. A igreja não precisa de espetáculo, né? E quem é ruim, as consequências virão e são danosas, né? Então,
a palavra, ela precisa estar na centralidade, né, professor Nilson, do programa da igreja. Do contrário, não temos como ter um discipulado sadio, não é isso? Não tem como nós termos pessoas que de fato, entendam, né, o que é servir a Jesus de verdade. Né? Sim, perfeito. Sem a palavra, não há como o senhor acabou de dizer, não há como ter uma direção, porque a palavra que aponta a direção, né, dentro dessa questão do discipulado, aqui falando desse tripé, a importância da palavra é que mostra que nós não fazemos o que queremos, mas fazemos o que a palavra diz e o que a palavra aponta, né? E continuando, professor Heraldo, aqui nós temos dois subtópicos sobre a questão da comunhão. Ele quis falar da comunhão como um todo, e depois ele tomou a igreja de Jerusalém como exemplo, professor Heraldo. Perfeito, vamos tentar falar tudo já mais ou menos junto, exatamente. Né? O subtópico 2 é comunhão, o 3 é a comunhão da igreja de Jerusalém, que é Atos 2:44, né? Então, quando a gente analisa essa questão da comunhão, a gente nota claramente que essa comunhão explicitada aqui em Atos 2, né, ela aponta para um nível de relacionamento que seria o ideal, né, na igreja. É isso? Até porque a gente precisa considerar que Atos 2 ela é um modelo, é um arquétipo, né? Não é isso? Então veja que a essência dessa koinonia, dessa comunhão, professor Janilson, eu vou colocar assim, o verbo no pretérito perfeito. Futuro do pretérito, perdão, deveria, não é? Deveria fluir naturalmente de nós, e é o que a gente infelizmente não percebe muitas vezes, né? Uma vez eu lendo o livro do pastor Antônio Gilberto, né? Saudoso pastor Antônio Gilberto, né? Ele até usou uma frase até meio que hilária, né? Ele dizia assim, às vezes, ao invés de nós estarmos vivendo em conjunto, ele diz, nós preferimos viver como cães juntos, né? A igreja de Atos, ela vivia em conjunto, ela não vivia como cães juntos, né? Ou seja, brigando, né, todo o tempo, discórdia. Não, o retrato é um retrato interessante que a gente vai ver no subtópico 2 falando exatamente isso, né? Sobre a comunhão na igreja de Jerusalém, né, professor Nilson? Perfeito. E eu só vou entrar aqui, se eu já pega. Não, fique à vontade. Lembrando, né, que a gente ouve muito o movimento, por exemplo, da Nova Era, né? Sim. Falar sobre o alinhamento, né, dos planetas Júpiter e Saturno, né? Porque dizem que quando acontecer esse alinhamento, né, de Júpiter e Saturno, o planeta vai passar por momentos extraordinários como nunca se viu, né? Por benefícios assim, né? É óbvio, professor, que a gente vai tomar essa questão que a gente não concorda, claro, mas a gente vai tomar aqui como um fator apenas ilustrativo, né? Para mostrar, na verdade, professor Nilson, que a igreja primitiva, ela viveu esse momento fantástico, né? Parece que as coisas de fato foram alinhadas no momento, né? Não é isso? Em que você não percebia, se a gente puder dizer assim, é claro que são seres humanos, mas digamos, é como se você não percebesse imperfeição, né? Sim. Naquele modelo por um momento. Ainda claro que a gente sabe que a igreja ali ainda era minúscula. Sim. Era possível que isso acontecesse, né? Eles ali, estavam começando, né? Era a gênese ali do nascimento da igreja primitiva, né? E eles passaram por esse momento extraordinário de forma que aquilo que eles viveram em termos de comunhão gerou frutos, né? Que esses frutos, digamos assim, eles ultrapassaram, né, os limites físicos da congregação, né? É interessante que quando você vê o contexto, você vai ver que os irmãos ali, os líderes da igreja, eles ainda se preocupavam, como eu tenho citado o Tuqueg, né? Ainda se preocupavam em cuidar de CPFs, né? E não de CNPJ, né? Perfeito. Os irmãos se importavam uns com os outros, né? Isso era maravilhoso, né? É aquela ideia, professor Heraldo, de dois autores australianos que trataram numa obra, esqueci o nome dos autores, eu até tenho essa obra sobre a videira e a treliça. Isso aqui se encaixa perfeitamente aqui nisso que nós estamos falando, que às vezes há uma preocupação muito grande, como o senhor acabou de falar, com a questão do CNPJ, com a estrutura da igreja, né?
E às vezes a gente acaba ignorando o organismo que são o corpo de Cristo, as pessoas, a supervaloriza a organização e deixa muitas vezes de dar o cuidado necessário ao organismo, porque a organização só existe em função do organismo e não ao contrário. Perfeito, e o que está sendo feito hoje é exatamente esse movimento inverso. O professor Elias colocou perfeitamente isso aí, não é? Porque, na verdade, o que dá a impressão é que as pessoas estão, entre aspas, se importando com as pessoas, mas mais para manter, digamos assim, estão se importando mais com os CPFs, né? Mas com um interesse maior de manter o CNPJ. Né? E deveria ser o contrário, o CNPJ deveria estar a serviço do CPF, né? Quando a gente fala CPF aqui, está falando de pessoas, né? Quando a gente está falando de CNPJ, está falando de instituição, né? Então as instituições, elas deveriam estar a serviço no reino das pessoas. Perfeito. E é o contrário, as pessoas, às vezes há denominações, líderes, né? Que digamos assim, usam e manipulam pessoas para manter o status, né? Para manter Perfeito. A estrutura, né? E aí, já entrando no subtópico 4, aqui o serviço, professor Heraldo, eu quero começar dizendo que servir a organização ou a instituição muitas vezes escraviza, mas servir o organismo é serviço. Perfeitamente, essa colocação que o professor Luiz colocou, perdão, estou sendo repetitivo aqui, né? O que ele frisa agora na sua colocação é muito importante para isso, porque quando aqui a lição está tratando de serviço, né? Ela faz uma enorme diferença entre serviço, dentro do contexto aqui, e o mero ativismo, né? Praticado nas nossas igrejas. A gente confunde isso, né? Às vezes o irmão, a gente mesmo, né? Passa naquele ativismo maluco, né? Que não tem tempo para nada e acha que está servindo muito. Exatamente, roda e vai, roda e vai, roda e vai, a família fica de lado, os amigos ficam de lado, tudo aí. Aí você acha que Deus está se agradando disso, né? E você vai se auto-enganando, né, professor? Achando que é isso que importa. Claro que importa, mas não é o mais importante. O mais importante é justamente o que o professor Zanilson colocou aqui. Nós estarmos a serviço do reino, independentemente, não contrário a isso, mas independentemente se estamos oficialmente debaixo, de repente, da direção de uma determinada instituição, não é? Porque nada nos impede, professor, de fazermos a obra de Deus em qualquer lugar, na rua, Sim, na praça. Perfeito. Tem gente que às vezes diz assim, mas o pastor, né? O líder não me dá oportunidade, mas ele quer cantar lá dentro da igreja. Ele quer pregar. Só se for lá. Só se for lá. Dia né? de domingo ainda. Sim. Jesus não falou que o mundo... O mundo é o campo. É um campo. Não é? Por que ele não vai e arruma uma caixa ou 100 caixas mesmo e vai pregar na rua, vai pregar já que ele quer oportunidade, né? Sim. Na feira, numa praça, né? Já que quer louvar, por que não vai louvar num culto público? Tem gente que não quer ir para a rua não, vai querer ir lá dentro da igreja, né? Perfeito, professor. Então aqui é muito bom nós fazermos essa distinção do serviço aqui que o nosso comentarista quer deixar bem claro para nós, que é justamente o serviço, é o servir a Deus. A gente serve a Deus quando serve o próximo, não necessariamente quando a gente está no ativismo da instituição. E a gente precisa ter cuidado com isso, professor, porque eu já vi pessoas praticamente estragarem a sua vida por causa do ativismo, né? Achando que está... Que vai ser visto, né? Que vai ser promovido. Que vai... Exatamente, e achando que está servindo a Deus. Isso, e acho que até é injustiça, às vezes, quando não fazem uma coisa que ele achou que iam fazer porque ele está lá envolvido naquilo, né? Exatamente. Então isso é muito importante nós entendermos, porque dentro do discipulado vai chegar um momento em que agora nós vamos ter que servir. Nós fomos servidos durante um tempo, ensinado, instruído, mas vai chegar um momento em que agora nós temos que passar a servir, e é muito bom saber que tipo de serviço nós temos que prestar a Deus. Perfeitamente. Amém? Então aqui nós ficamos com o nosso tópico 2 da lição. Tópico 3 da lição: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Professor Aldo, eu já começo dizendo aqui, concordando com o nosso comentarista em grau, gênero e número, que sem o discipulado não há um crescimento sadio. Pode haver um crescimento atrofiado e de toda ordem, mas menos sadio.
Porque o sadio ele está ligado necessariamente com um discipulado consistente. Corretamente, muito bem colocado, né? E se a afirmação explícita aqui fala do discipulado e o crescimento sadio, né, da igreja, é porque implicitamente existe que o professor já colocou, discipulado e crescimento não sadio, né? Que pode ser um problema. Professor Nilson, eu vou começar esse subtópico 1, que ele fala do crescimento espiritual, né? Sim. Fazendo uma citação do Michael Lawson, ele diz assim, de vez em quando eu uso essa frase no final de palestra, eu deixo ela lá. Ele diz assim: onde o ensino cristão viceja, ou seja, floresce, né? Ele diz assim: a igreja prospera. Veja a relação, né? A correlação é indissociável, né? Porque ele está falando aqui de um bloco semântico interessante. Não tem como a igreja ser próspera, é isso que ele está dizendo, né? Onde o ensino cristão não é forte, não aparece, não floresce, né? Não tem lugar. Não tem lugar, não é isso? Porém, por outro lado, professor, é importante a gente lembrar que esse crescimento espiritual, ele precisa acontecer sempre no tempo de Deus, né? É uma outra nota que eu gostaria de colocar aqui. E de vez em quando a gente conversa com o professor Nilson, eu já fiz menção disso, professor Nilson, lembrar, eu sempre costumo dizer que os únicos dois que nasceram adultos foram Adão e Eva, né? Todos os outros seres humanos passaram por processos biológicos normais, nasceram crianças e foram crescendo. E na vida espiritual não é diferente. Não é diferente, não é diferente. Ninguém na vida espiritual nasce igual Adão e Eva adultos, ninguém nasce maduro. Gente, e a gente vê, é muito comum, professor, a gente vê por aí, por exemplo, o caso de pessoas, inclusive famosas, né, estarem queimando etapas, atropelando etapas, né, de forma apressada, né, tipo assim, os crentes papaléguas, né, querem tudo assim, acelerado, né, e isso me lembra uma conversa que eu tive com um ancião na minha cidade natal, em Terra Santa, o irmão Raimundo Godinho, né, muito sábio, um homem assim, fantástico, gostava de conversar com ele, e ele dizia uma coisa para mim assim, ele dizia: olha, tem crentes que são, ele usava essa metáfora, né? Tipo bananeira, né? Uns 3 meses tá dando fruto, ele dizia, né? Agora tem crentes que parecem castanheira, né? Vai demorar lá 8, 9, 10 anos, né? Na verdade, o que ele queria em resumo dizer assim, que cada um tem um tempo diferente de crescimento, de amadurecimento, mas que existe tempo, existe. Ninguém, professor Nilson, vai dar fruto assim de bate pronto, né? Com certeza. A gente precisa ter isso muito bem esclarecido, porque o crescimento ele deve ser espiritual, deve, porém ele deve ser no tempo de Deus e do jeito de Deus. E eu acho, professor Heraldo, o que o senhor colocou é importante nós discernirmos que nem todo mundo vai crescer no mesmo tempo, na mesma época. E isso pode levar alguém menos desavisado a achar que fulano ou alguém, não, isso aqui deixa de lado, que não vai dar certo. Não, eu preciso entender que às vezes existe essa distinção. Existe essa distinção, sim. Pode continuar, professor. Sim. Aí nós temos aí o subtópico 2, já falando aqui do crescimento numérico, né? Sim, sim. A gente volta lá para o contexto de Atos 2, né? Sim. Porque a gente vai notar lá que em Atos 2... que na verdade Atos 2 ele configura ali a gênese da igreja, né? O nascimento da igreja. Então a gente vê ali, professor Nilson, naquele contexto de Atos 2, né, o cristianismo, na verdade de forma real, né? E assim, no movimento de ação, como nunca se viu na história, né? É um momento único, assim como houve o Pentecostes, que o Pentecostes, propriamente dito, nunca se repetiu mais, não é isso? Naqueles termos todos, né? Os termos todinho ali, né? Não houve mais. Assim como esse modelo do nascimento da igreja primitiva, ele não vai se repetir. Queiramos, não tem como. Exatamente. Ele não vai ser exatamente igual, não existe mais isso. Até porque o nosso contexto é completamente diferente. A igreja já explodiu, digamos assim, em números, né? Sim. Então não tem como ter exatamente esse tipo de relação que... Eu não tenho como voltar lá, mas eu posso sempre estar olhando para lá para aprender como eu faço aqui. Então fica, não é como se lá não fosse real, foi real. Não é como se fosse uma metáfora lá, uma parábola. Não, foi real. Só que o que eu tenho que extrair de lá, professor Nilson, são, né,
os excelentes exemplos da essência do modelo, né? Que eu não posso seguir à risca, não é que eu não queira, porque realmente é impossível hoje viver do jeito que viveu a igreja primitiva lá, né? De forma efusiva no início de tudo, até porque o grupo ainda era pequeno, reduzido, e tudo isso foi possível. Mas a essencialidade do que aconteceu lá, ela tem que ser vivida. E aí eu queria só fazer uma citação aqui, que é do J.B. Philip, né? Que ele diz assim, ficamos emocionados por ver a igreja, ele está falando do contexto que eu estou falando, tá? Por ver a igreja no esplendor de sua juventude valorosa e íntegra. Ele diz, um corpo de homens e mulheres comuns e unidos numa comunhão invencível jamais vista na terra. Ele fala isso. Aí eu vou lembrar que isso aconteceu, professor Nilson, até Ananias e Safira desafinarem, vamos dizer assim, no meio do concerto, né? O concerto estava harmônico, né? Tudo bonito, né? A igreja vivendo tudo, né? Não é isso? Tanto é que anteriormente ao episódio de Ananias e Safira é mencionado Barnabé como modelo também, né? De servo, né? E aí a sinfonia lá tocando, e de repente vozes dissonantes de quem? Uma nota diferente. Uma nota diferente. Ananias e Safira. Por isso que eles foram punidos da forma que foram, porque eles danificaram, professor Nilson, a harmonia da sinfonia, que estava belíssima, né? E aí não houve perdão, né? Professor Heraldo, dentro desse nosso tópico 2 aqui, 3 melhor dizendo, olhando para o crescimento espiritual e o crescimento numérico, a gente observa que nós temos muito que a nossa preocupação maior deve ser com essa qualidade espiritual, porque ela naturalmente vai frutificar e vai gerar o crescimento numérico. Mas a gente precisa entender também, por exemplo, que o crescimento numérico, ele não consegue gerar o crescimento espiritual ou dar qualidade espiritual. Ao contrário, isso é possível, e é assim que deve ser, para que haja um crescimento sadio. A qualidade espiritual, ela naturalmente, pela igreja estar bem formada, a igreja estar bem concisa, compreender a sua função, é natural que o evangelho vá alcançar a outros e vai avançar. Perfeito. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos, professor Heraldo, é inegável uma preocupação muito com o crescimento numérico, e a gente percebe que a gente perdeu em qualidade. Por quê? Porque o numérico não consegue produzir o espiritual, mas o espiritual consegue produzir o numérico. Exatamente isso, né? Nós estamos no subtópico de número 3, né? Exatamente. Falando sobre o exemplo da igreja de Antioquia, da Síria, perdão. Antioquia da Síria, né? Antioquia da Síria. É exatamente isso. Então, quando a gente analisa o livro de Atos, a gente chega a esse ponto, né? A essa altura do livro, que está mencionado aqui, capítulo 11, né? Sim. Onde está registrado aí a igreja de Antioquia da Síria, a gente percebe claramente uma coisa que eu também tenho falado há algum tempo. A gente percebe que a igreja ela foi forjada, perdão, ela foi gerada, né? Formada, ela nasce na verdade debaixo do fogo. Houve poder, houve derramamento de poder, ela nasce debaixo do fogo, mas não podemos esquecer que ela também, concomitantemente, ela foi sendo forjada pela palavra, professor Nilson. As duas coisas andavam juntas, poder e palavra, né? Então, quando a gente olha para o contexto do livro de Atos, é interessante nós notarmos, inclusive alguns teólogos, né? Muitos deles, na verdade, dizem, por exemplo, que o capítulo 8 de Atos, eles usam uma linguagem metafórica e chamam o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos como se fosse uma espécie de dobradiça, né? Porque o capítulo 8, a dobradiça, ela tem duas partes aqui, né? Então, você vê que o evangelho, ele sai daqui do judaísmo, né? Sim. Com a morte lá de Estevão, né? Perfeito. A perseguição, né? E a igreja é colocada para fora, né? Aí quando entra no 8, a outra parte da dobradiça, a gente vai encontrar quem? Filipe lá em Samaria, né? Com o evangelho poderoso, muitas almas, né? Ele vai entrando para o mundo gentílico, né? Exatamente. De uma forma vai subindo ali até chegar em Antioquia. Aí vem a conversão de Paulo, no caso no capítulo 9, não é isso? Aí no capítulo 10 nós temos lá o Cornélio, não é isso? E aí chegamos aqui no capítulo 11, exatamente no momento importante. Por quê? Porque a gente lendo Atos vai perceber
que é a partir de Antioquia da Síria, que é o que nós temos no subtópico 3, é que o evangelho começa a ser pregado a não-judeus, não é? Porque até então ainda estavam insistindo, né, em pregar, digamos, para judeu, mas a partir daqui o evangelho ele começa a ser pregado para não-judeus, e o texto vai mencionar no capítulo, aqui dentro do capítulo 11, por exemplo, nesse contexto que nós estamos trabalhando. Perfeito. Por exemplo, algumas localidades, vai mencionar a Fenícia, sim, que é o atual Líbano, né? Sim. Hoje, né? Vai falar de Chipre, sim, que era a cidade natal de Barnabé, sim, não é isso? Eu acho que Atos 4 fala disso, né? E vamos chegar aqui em Antioquia da Síria, né? A Antioquia, ela recebe o nome por uma homenagem do filho do Antíoco, né? Perfeito. Que é o Seleuco I, né? Perfeito. Que fez homenagem a seu pai. Então toda a cidade chamada de Antioquia era uma homenagem a Antíoco, né? E essa cidade, a Antioquia da Síria, ela não era uma cidade pequena. Com certeza. Alguns dizem que ela era uma cidade cosmopolita. Possivelmente tinha ali a média de 500 mil habitantes na época. Veja que não é uma cidade assim tão pequena, né? Professor Heraldo, há um historiador que cita que o mundo romano tinha 3 cidades extremamente importantes e grandes, 3 metrópoles: Roma, Alexandria e Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, perfeito. Eram 3 cidades chamadas, hoje a gente chama de mega, né? Mega cidades da época, né? Eram extremamente modernas, né? Então veja que o desafio aqui dentro desse contexto ele era enorme, né? Mas é interessante quando a gente vai caminhando dentro do capítulo 11, professor Nilson, que é o que está tratando aqui, o exemplo da igreja de Antioquia, né? Porque o evangelho chega, né, ao mundo não judeu, e a gente vai percebendo que o movimento pentecostal já tinha acontecido na casa de Cornélio, né? Mas ele continua aqui de forma poderosa, e aí a gente vai ver que como é que foi a ação da igreja, né, em Jerusalém. Ela ouve, e é natural ouvir o que estava acontecendo em Antioquia, né? Perfeito. E então ela encaminha para lá o Barnabé perdão, para verificar, né, o que estava acontecendo, né? E ele chega, é interessante que ele chega, faz a análise toda da situação, né? E percebe que o movimento é genuinamente pentecostal. Bíblico, né? Tem suas bases fundamentadas em tudo aquilo que já foi visto anteriormente lá no dia de Pentecostes, até na casa de Cornélio, né? Ele vai digamos, perceber isso, né? E confirmar exatamente o que está acontecendo. E é interessante que a atitude dele não foi querer fazer com que esses novos convertidos, digamos assim, começassem a praticar rituais relacionados ao judaísmo, né? Apesar dele ser judeu, né? Apesar dele ser judeu, a recomendação dele... E diz que ele era levita, quer dizer. Perfeito. E a recomendação dele foi dizer assim, permaneçam na fé de vocês, né? Outra coisa que chama a atenção é que Barnabé Lucas é o único que Lucas chama aqui de homem de bem, né? Em Atos é o Barnabé. E quando ele fala homem de bem, ele está falando do caráter, né? De Barnabé, né? A conduta, né? A conduta, como diz o pastor HDL, né? A conduta ela precede o serviço, né? Então Barnabé não estava aqui por acaso, era um homem de referência para a igreja. Quando ele chega lá, ele percebe o crescimento, que está falando de números agora, né? Perfeito. O crescimento. Então ele nota, professor Nilson, que é necessário não apenas porque a porteira que a gente falou agora, a porteira da frente estava sendo aberta, mas ele olha para trás e percebe que a porteira de trás está também aberta. Ele diz, como é que eu vou fechar essa porteira de trás, né? Então ele lembra de quem? De Saulo de Tarso. Exatamente. Pode continuar, pessoal. Então ele vai lembrar de Saulo de Tarso, né? Que não estava ali naquele momento. E o versículo 25 vai dizer assim: partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Versículo 26, que é um versículo conhecido, diz assim: e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Aí diz assim: por 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja, veja, e ensinaram muita gente. Eu não posso entender que eles ensinaram apenas teoria ou teologia da boca para fora.
mas modelo de vida. Prática de vida. Prática de vida. Com certeza. Não é isso, professor Nilson? Porque isso é a parte do discipulado. Eu falo, é a teoria, mas a prática o novo convertido. Perfeitamente. Ele precisa ver na vida daquele que está discipulando. Então não tem lógica você falar da boca para fora, professor Nilson. A vida ela vai influenciar aquele que está sendo discipulado. Não é isso? E aqui vai dizer assim: em Antioquia, que é a Antioquia da Síria, os discípulos, não está falando de apóstolo aqui, tá? Então perceba que esse trabalho fluiu. Fluiu porque tem discípulos. Porque agora já são discípulos. São chamados de discípulos, né? Veja isso, né? Note isso, né? Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, e não é a gente que vem de fora, são os de lá, os nativos lá, né? Os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristão. Nota, é verdade que no primeiro momento havia aqui uma espécie de chacota, né? Era um termo pejorativo, mas que não deixava de ser verdadeiro, porque de certa forma, ainda que quando alguém chamavam os discípulos ali de cristão, tentando menosprezá-lo, de certa forma estava reforçando uma identidade que já percebiam nos seus comportamentos, de serem realmente seguidores de Cristo. Perfeito, professor Heraldo. É essa observação da população de Antioquia, que você veja que não foi os próprios cristãos que se deram esse nome, né? Mas a comunidade que, no primeiro momento, como o senhor falou, querendo fazer de chacota, mas reconhecendo que aquelas pessoas andavam segundo aquele que eles criam, ou seja, andavam segundo Cristo. Não havia dúvida, né? Não havia dúvida. Isso mostra que o trabalho de Barnabé e Saulo no ensino da palavra surtiu o efeito que Jesus gostaria que surtisse. Perfeitamente, né? Perfeitamente, professor Heraldo. E aí, professor, para nós finalizarmos aqui a última sentença aqui desse subtópico 3 sobre a igreja de Antioquia, eu marquei aqui, o nosso comentarista diz assim: fazer discípulos, veja bem o que ele diz, fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Perfeito. Se o senhor quiser comentar, fique à vontade para nós finalizarmos. Por coincidência ou não, né? Você fala de coincidência, o pastor Jefferson disse que Deus não é Deus de coincidência, mas de propósito, né? Eu acredito assim. Eu também marquei exatamente esse final aqui. Interessante o professor Nilson ter feito isso, que na minha revista também está marcado a mesma coisa, né? Pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja, né? Então veja, por que ele fala isso? Porque fazer discípulo requer tempo, fazer discípulo requer trabalho, né? Investimento de tempo, investimento ministerial, uma série de questões que a gente não vê hoje, né? As pessoas estão fazendo tudo superficialmente, atabalhoadamente, né? E acham que estão fazendo a obra para Deus, e nos parece, à luz do exemplo que nós temos de Antioquia, que não estão fazendo. Não sei o que estou dizendo, né? Tomando como referência o modelo que está sendo trazido dentro da lição. Não é isso que a gente vê hoje, infelizmente, no nosso meio, né? E se o comentarista trouxe dentro da lição, é porque ele está consciente do que ele está colocando aqui, que ele também está enxergando isso, né, professor Heraldo? Porque o propósito do discipulado, além de formar em nós o caráter de Cristo, o caráter cristão, é preparar cidadãos para o céu. Esse é o foco do discipulado, preparar cidadãos para o céu, ou seja, formar cidadãos para o céu. Por isso é que o propósito aqui não é só fazer a pessoa se tornar adepto de uma denominação, mas fazê-lo consciente de que ele é discípulo de Cristo e que ele caminha para o céu. Esse foco não pode ser perdido no discipulado. Amém, meus queridos? Então aqui nós ficamos com o nosso comentário da lição. Esperamos ter ajudado você na compreensão da lição. Eu sei que muitas outras coisas poderiam ser acrescentadas aqui, mas o nosso tempo não nos permite, mas eu acredito que deu para dar uma direção. A partir disso você já consegue construir a sua aula, você professor, e você aluno com certeza chegará na escola dominical muito mais preparado, professor Heraldo. Exatamente, o meu desejo também é esse, que você tenha depreendido, né, o que é essencial dentro dessa lição, e ter esse compromisso, né, de querer ver as coisas realmente acontecerem conforme nos orienta a palavra. A gente tem exemplos aqui, né? Continue nos abençoando com a sua oração e também compartilhando esse conteúdo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.